Здравствуйте, дорогие друзья. У нас очередной с вами вебинар. Я вообще иду как на праздник. Olá, caros amigos. Hoje estamos reunidos num webinar novamente. Eu olho estes encontros como feriados. De todas as perguntas que mandarem, vamos centralizar no tópico Kabbalah e vamos tocar, vamos falar e responder suas perguntas de outros tópicos também. Então ainda faremos nosso webinar e perguntas e respostas. Por favor, continuem mandando suas perguntas agora. Temos amigos no estúdio. O Rav Leitman vai responder as perguntas. Olá, Dr. Leitman. Olá. Boria Neskovski. Todos vamos começar nosso webinar. De acordo com as realidades, é isso que se refere. E Evgeny da Polônia pergunta: o complexo da língua cabalística é a razão da nossa visão cabalística? Como usar a linguagem cabalística para não machucar uma pessoa normal? Bom, em geral, nós podemos entrar num tópico bem difícil e pelo qual a Kabbalah é explicada, que se chama hebraico ou hebraico antigo. Ele inicialmente foi desenvolvido por Adão. 5.776 anos atrás. Há algumas semanas, nós celebramos o aniversário, Rosh Hashanah. Ele desenvolveu sua linguagem de acordo com leis espirituais. Então, quando ele precisou descrever sua revelação do mundo superior usando a linguagem de nosso mundo, ele precisou descrevê-la em diferentes qualidades em nosso mundo. Linhas, pontos, vírgulas, coisas assim. E é isso que ocorreu. E foi o alfabeto hebraico. E seu primeiro livro foi escrito em hebraico. Hoje também é conhecido por nós, chama-se o anjo secreto, Raziel. Ou seja, mesmo que a linguagem seja diferente, espanhol, francês, ou Yiddish, ou latim, árabe, várias linguagens, países, todas foram escritas em hebraico para transmitir toda a informação de cima para baixo sobre o mundo superior só pode ser usando essa linguagem. A ordem de suas palavras, gramática, etc., tudo isso tem sua própria mensagem. Então, pontos, linhas horizontais, sim, tudo é muito preciso. Há um livro chamado Tikkun Sofrim, Como Escrever Corretamente em russo. Eu me lembro como eles nos ensinaram. Era um mantra terrível, uma ciência de como escrever corretamente, como expressar. Então, este livro, Como Escrever Corretamente em Hebraico, tem milhares de anos, e é assim que fazem. Eles falam sobre o tamanho das coisas, todas as expressões, a ordem no mundo, porque há uma lei, porque há tais leis de palavras destas letras, a ordem específica, e depois disso tivemos a linguagem. Quando na combinação destas letras são formadas palavras e também sentenças, entendendo a sentença em si é um problema. Ou seja, você tem sentidos adicionais do que está sendo falando, então eu não sei nada sobre o mundo superior e por enquanto eu ouço uma sentença, eu não sei o que é.
Mesmo que seja falado usando palavras de nosso mundo, ainda não entendo o que o autor quer dizer com isso. Portanto, a pessoa que abre um livro cabalístico não entende nada, embora possa ler todas as palavras. Então, este é um problema. Então, essa é a pergunta que temos. A linguagem é a razão de estudar Kabbalah? Não. Eu não diria isso. A questão é que se está relacionado claramente, de forma direta com tudo, as palavras e sentenças, você não teria nada. É como um código. Um código que você pode entender. Mas a questão é que a Kabbalah fala de várias linguagens. A linguagem mais simples que ela fala. Ela explica tudo em tal estilo que a pessoa não entende normalmente. Quando começa a mergulhar nisso, nos professores cabalísticos, o método, começa a aprender e começa a revelar, a abordar essa linguagem. E mesmo essa linguagem tem um propósito interno, mas a pessoa que simples lê superficialmente, lê algumas histórias, algo histórico, esse tipo de coisas. É certo mistério, diferentes mistérios do mundo, e a Torá é escrita basicamente em uma linguagem simples. As pessoas entendem como está escrito, mas na verdade tem um sentido totalmente diferente dentro. Ou seja, você tem um segredo do mundo, mas nada que é superficial. Algo que só é conhecido dos cabalistas. Você não pode descobrir superficialmente, mas revelar por si mesmo. Portanto, na Kabbalah, este movimento mitológico há milhares de anos. A Kabbalah em si não tem muitos livros. As fontes principais é o que interessa. O que está escrito sobre Kabbalah. E foi interpretado em vários volumes. Então, por que estes métodos? Eu ouço que os cabalistas quiseram disseminar. Essa é uma outra questão. Os cabalistas escreveram de forma confusa, não só para ocultar a Kabbalah, mas também porque é impossível expressar o que alcançar no mundo superior. Então, em geral, ocorre que a Kabbalah em si tem uma falha. Então, a pergunta é: confundiram intencionalmente as pessoas? Não. Eles, de forma premeditada, confundiram as pessoas. E não foi escrito assim, para confundi-las especificamente. Nós falamos de um mundo que não conhecemos, não sentimos. Então as pessoas começaram a imaginar o que é este mundo superior na sua manifestação corporal, com pessoas que são pessoas, animais, animais. Todos essas coisas, tudo parecia a pessoa como se vivesse neste mundo, nessa realidade. E é um sistema totalmente diferente que deve ser estudado. Então, está escrito, por exemplo, se os anjos sobem e descem a escada de Jacó, por exemplo. Mesmo quando você ouve que Abraão vai ou Abraão vai sacrificar Isaac, não são ações de nosso mundo, de forma alguma. Mas quando eles escrevem essas coisas, eles entendem isso? Que as pessoas não serão capazes de entender o significado verdadeiro dessas palavras? Eles escreveram para as pessoas que querem estudar a Kabbalah e subir, elevar-se, não há escolha. Tudo é planejado. E ninguém, de forma alguma,
pode descrever o mundo superior de outra forma. Estou dizendo, como a pessoa que estuda e imagina para si, sabe-se lá o que é. Quando eu abro o estudo das 10 Sefirot, e está escrito, e aqui Adam Arishon, que fala deste mundo até o mundo do infinito, nos 5 mundos, e é composto destas e daquelas partes. Eu imagino que isso é... Eu me lembro, eu abri este livro, e no outro lado tinha uma loja de noite e fecha o livro. Isso. Eu estava no 2º andar. Eu parecia que eu ficava chocado pela forma deste livro. Quem é essa pessoa que vai de um mundo para outro e passa por tudo isso, está dentro deste mundo, fora? De qualquer forma, vamos simplesmente concordar que não vamos tentar entender o que está ocorrendo nos livros cabalísticos. E sobre isso já foi bem dito no estudo da introdução às 10 Sefirot. É muito simples. Tudo que os cabalistas escreveram em todos os livros cabalísticos, tudo isso foi dado para as pessoas como eles. E somente essas pessoas, se fossem outras, seria escrito como um remédio particular, uma qualidade, que não sabe nada, não sente nada, mas está lendo e quer entrar, não imagina todas as tolices como se entendesse, mas quer entrar no mundo superior. Daí começa a sentir uma luz especial, uma iluminação do que os cabalistas escreveram. E essa iluminação chama-se luz circundante, que gradualmente corrige a pessoa, daí ela começa a sentir o que foi escrito. E nós temos reações, perguntas. Quem foi Adão que explicou, para quem ele explicou isso? Para todas as outras gerações. E nós também somos seus estudantes, por isso que em hebraico a pessoa chama-se Ben Adam, somos filhos de Adão. Ele é uma pessoa sozinha e não tinha com quem falar. Como se poderia ser? Já falamos, antes de Adão, obviamente havia pessoas que falavam sobre outra evolução da criação, mas Adão é 4.776 anos atrás. Ele nasceu na data que celebramos o Ano Novo Judaico, e celebramos como o nascimento de Adão, o homem espiritual. E ele revelou todo este sistema do mundo superior para nós, que agora estudamos, que queremos revelar para nós, como ele revela para si, e nós somos seus herdeiros. Bom, sobre a língua hebraica, foi dito que os cabalistas escreveram hebraico, mas um dos principais livros do Zohar foi escrito em aramaico. Sim, ele é escrito em aramaico, é verdade, e há várias partes em hebraico também, mas em geral em aramaico. Mas aramaico são línguas complementares, ela e o hebraico. Então, se falamos em hebraico ou aramaico, as palavras são idênticas. A pronúncia e a expressão é um pouco diferente. A gramática é um pouco diferente também, porque hebraico explica do ponto de vista da luz que entra na alma. Em aramaico, descreve a alma do ponto de vista da alma que se aproxima da luz.
Em resumo, podemos dizer que todos os livros cabalísticos foram escritos de uma forma alegórica, ou seja, nenhum foi escrito como algo que tem a ver com a realidade de nosso mundo. Se não alegórico, é uma linguagem de ramos, digamos assim, quando usamos palavras de nosso mundo e expressamos ações do mundo superior. É certa alegoria, é o uso da linguagem de um mundo para descrever outro mundo. Algumas perguntas que falamos. A Bíblia e a Torá é a mesma coisa? Sim, obviamente. A Bíblia e a Torá é a mesma coisa. Obviamente, você deve entender tudo que está escrito. O livro do Zohar, por exemplo, é um comentário sobre a Torá. A Torá engloba tudo, mas está escrito como uma novela histórica e nada mais. Então, quando você começa a ler a Torá, ao estudar Kabbalah, você começa a ver dentro dela profundidades bem diferentes, completamente novas. Outra pergunta de Kiev. Como podemos usar a Kabbalah para entender melhor nosso mundo interno? Este mundo interno não existe para a pessoa, ela precisa descobri-lo. Na medida que constrói uma equivalência com o mundo superior é revelado. Como isso é feito? Pelo que estudamos. Nós pensamos que a luz superior, durante o estudo, durante diferentes eventos cabalísticos que mantemos, a luz superior age sobre nós, nos transforma, cria dentro de nós novas qualidades, qualidades de doação. Nessa qualidade de doação, começamos a sentir o mundo superior. Desta forma, nós chegamos a este reconhecimento, a consciência do mundo superior. Daí a pessoa começa a entender o que está sendo falado. Aí entende a Torá, a Bíblia e todos os outros livros. Para falar mais sobre os rituais em Kabbalah, alguma conexão? Não há conexão entre ritual e Kabbalah, de forma alguma. Na Kabbalah, há só um único ritual. Não, na verdade, não há nenhum. Tudo que tem a ver com ritual em Kabbalah fala do que temos que fazer dentro de nós e nenhuma circunstância fora de nós. A pessoa dentro de si deve fazer isso ou aquilo, digamos, queimar ou sacrificar o gado ou estrangular o gado, a vaca. São qualidades internas da pessoa. E, em geral, são coisas que devem ser mortas ou sacrificadas e consumidas. Então, a pessoa dentro de você deve usar o animal que está dentro de você. Então, os desejos animais, eu tenho que fazer algo? O Yevgeny, que está perguntando sobre o que você falou de não construir nada. Eu posso, sem acreditar no que você disse, conectar esses eventos por mim mesmo? Óbvio. É assim que a Kabbalah funciona. Nós, professores, não ensinamos você como é construído o mundo superior. Como professor de Kabbalah, simplesmente você é alguém que te mostra como mudar a si mesmo para revelar o mundo superior. Porque um professor não pode fazer isso para você, só pode explicar como é feito. Mas você não pode depender dele, você deve por si se esforçar para revelar o mundo superior. Ou numa pergunta de Riga. Há tal coisa de... Não entendi a pergunta, amigos. Não, não existe, diz o Rav. Na medida que você estuda, será revelado, aparecerá coisas para mergulhar mais no estudo. Diferentes realizações do mundo superior. E desta forma, você começa a sair um pouco do nosso mundo, mas ainda desfruta uma boa comida, ou coisas interessantes, filmes,
você se interessará no que ocorre, você de forma alguma vai sair deste estado. Não há separação do mundo. E meditação? Meditação na Kabbalah é quando a pessoa pensa em como ser mais como o mundo superior, a fim de revelar mais rapidamente. É o esforço interno. Pode chamar de meditação, mas na Kabbalah não há tal conceito. Se falamos de analogias. Uma pergunta de Moscou. Isso está ligado à astrologia? Não, de forma alguma. Não há previsões ou astrologia. O que mais? Ah, água santa, fita vermelha, amuletos. Isso não existe na Kabbalah. Nada disso. Não há atributos. A oração é o que o seu coração exige, o que ele pede. Essa é a sua oração, seu desejo interno. Mas, obviamente, há uma conexão entre Kabbalah e judaísmo. Você pode explicar isso? O judaísmo moderno apareceu quando a Kabbalah acabou, ou seja, 2000 anos atrás. Quando caíram do nível do ama o próximo como a si mesmo para, como se diz, o ódio infundado. O ódio infundado, neste momento, a sensação do mundo superior desapareceu da nação, mas antes disso, essa nação viveu na sensação deste mundo. Você pode imaginar o estado que se encontravam? O povo judeu, antes da destruição do segundo templo, há 2000 anos, na sensação do mundo superior. Isso foi revelado e caíram no ódio infundado, na sensação do mundo superior que desapareceu em vez da Kabbalah, e hoje apareceu o judaísmo. Ou seja, a observação de mandamentos simples. E é isso, é o que temos. Para continuar o tópico, Alexander pergunta: o que está mais próximo da Kabbalah em alguma religião? Nenhuma religião, ou fé, ou método existe no mundo. Há 3.000 e tantas crenças, religiões no mundo. Nenhuma delas tem qualquer relação com Kabbalah, porque todas se baseiam no egoísmo da pessoa. Isso está claro. Tudo se baseia em dividir as pessoas, e a Kabbalah se baseia em unir as pessoas e elevá-las sobre o seu ego. Eu tenho toda uma série de perguntas. Uma, de acordo com a Kabbalah, há céu e inferno é uma continuação? Ou a religião foi criada? E outra pergunta, você acredita no céu? Se não, onde acha que para onde vai este corpo quando morrer? Primeiro, os cabalistas não acreditam em nada. A fé em Kabbalah chama-se qualidade de doação. Se a pessoa tem a qualidade da fé, revela o mundo superior. Portanto, não há fé. A pessoa tem fé em nosso mundo que não ouve nada, mas acredita ou tem fé em algo que alguém lhe disse. Então não é fé no Criador, mas fé em algo em alguma pessoa que te falou sobre isso. Portanto, a Kabbalah desqualifica isso, essa abordagem. A Kabbalah é uma ciência que revela um mundo superior de acordo com a lei. E um cabalista não tem nada mais que seus olhos podem ver. Ou seja, você tem que revelar o mundo superior, e somente do que é revelado a você, sobre o que você pode falar. Há céu e inferno? Bom, inferno é quando a pessoa
se eleva espiritualmente e volta ao seu egoísmo, e este estado ela chama inferno. E com isso, vê que arde pela vergonha de estar nesse egoísmo. Este é o fogo ardente do inferno, pela punição. Mas, de novo, quando ela eleva e acende de volta a qualidade de amor e doação, então se eleva sobre o nosso mundo no estado de eternidade, perfeição. E este estado chama-se céu. Céu e inferno, esses estados são sentidos por nós numa ascensão espiritual. Ou isso é sentido por cabalistas e não está conectado à vida ou morte, ao corpo físico. Nosso corpo é como um animal que existe para me dar uma base para a existência, afastando para me dar a capacidade de desenvolver. E a Surya Kabbalah só fala da nossa evolução. Se não nos desenvolvemos em nossa vida, então morremos como qualquer outro animal. E este é o fim. Entendido. Então a pergunta foi respondida. Se você vive no céu? Não, eu não acredito em nada. Ah, você acredita no céu? Não. Então o que ocorre? Eu tenho alguma existência? Não tenho intenção com a vida física. Nada muda. Nada. O corpo físico você pode praticar como quiser. Então, o que é a vida após a morte? A vida após a morte é um corpo físico. É muito popular um filme. Eu me lembro. Ele provavelmente teve uma boa vida. Eu, pessoalmente, falo do que eu conheço da Kabbalah. Não há vida após a morte. Se a vida antes da morte depende de você decidir. Mas é possível alcançar o mundo superior durante esta vida. E este é o propósito da Kabbalah, para te ajudar a fazer assim. Então, para alcançar a sensação do céu na vida, sim. Então, a sua vida animal não se torna um obstáculo. O corpo pode morrer, mas neste ponto já entra no mundo superior. Isso deve ser feito. Então, há vida. Há esse estado que você desenvolve a sua alma neste mundo, só num ponto em que tem este corpo animal, e o embrião da alma, se eu desenvolvo, eu começo a sentir a vida espiritual, daí meu corpo pode morrer, não importa, mas eu já existo, eu vivo. Mas se eu não desenvolvo este ponto, nada ocorre. Eu morro, mas daí de novo. Este ponto começa a desenvolver-se de novo e de novo. Essa é a reencarnação? Sim, é a reencarnação. Então temos várias perguntas sobre isso. Como você sabe quando atravessa o limite deste mundo para o outro? Isso a pessoa sabe por si. E o cabalista, ao entrar em contato com ela, a ensina, porque eles têm uma conexão em comum. Muitas pessoas acham que já estão no mundo superior. Eu não recomendaria fantasiar isso sobre este tópico, mas responder nosso curso e realisticamente estudar isso. O mais importante, nós falamos com vocês agora, podemos considerar como nosso professor. O professor é a pessoa que explica a você o método da subida espiritual. E o estudante é a pessoa que aceita este método
e o atualiza, o realiza, com respeito à orientação do seu professor. E não acrescenta nenhum pensamento, conclusão, etc. Ser o mais simples possível. Anula sua própria razão e assiste seu professor e o que ele recomenda. E as fontes que ele recomenda para você. Óbvio. Você alcança o mundo superior, o Dr. Michael Lightman? Quando você ascender, talvez nos encontremos. Outra pergunta de Kiev. Uma mulher pode estudar Kabbalah? Sim, com certeza. Não há restrição com respeito a gênero. Então, de novo, temos estes mitos que, mesmo antes de 40 anos, o homem era proibido de estudar e a mulher muito menos. O grande cabalista, o Baal Sulam, Yehuda Ashlag, ele respondeu isso na sua introdução ao estudo das 10 Sefirot. De forma bem explícita, não há restrições. Homens, mulheres, esta ou aquela idade. Há um método específico para a mulher ou é a mesma coisa? É idêntico. Só há coisas que as mulheres não têm obrigação de fazer certos exercícios, digamos, que o homem deve fazer. Então, os 125 degraus, a mulher tem que ascender? Sim. E houve várias cabalistas mulheres e muitos homens cabalistas seguiram seus conselhos. E então é como Deus que obrigou Abraão a ouvir Sara. Sim, Sara era superior a Abraão. E Raquel, Leia, houve várias mulheres. No entanto, além disso, elas deixaram um grande legado, acrescentaram grande contribuição para tudo isso. Houve cabalistas mulheres que estiveram no nível do profeta, Miriam e outras. Profeta é um degrau espiritual quando a pessoa está em comunicação direta com o Criador. São mulheres que todos os outros homens experientes buscavam conselhos com elas, porque sabiam o que nível espiritual se encontrava, que é o que eu recomendo e peço por todos vocês. Então, uma observação interessante hoje, nós vemos o desenvolvimento do mundo. Várias mulheres. Há uma pergunta que veio agora, como isso tem relação com o que está ocorrendo? Este é um sinal que nos aproximamos do fim do desenvolvimento humano. Sim, verdade. Eu digo que é um estado onde os homens perdem seu desejo para um comando neste mundo. E o desejo das mulheres se dissemina, mas isso provavelmente vai passar. Isso nos diz que nosso mundo chegou ao estado final. Como um sinal? Sim. Outra pergunta, Nikolai. A Kabbalah pode ajudar de forma política? Na verdade, a Kabbalah pode ajudar a pessoa em tudo que ela faz, porque expande a visão de mundo, a eleva. Ela lhe dá a capacidade de expressar-se para entender o sentido do que está ocorrendo. Como construir seu caminho. Eu creio que
А вот сейчас вопрос Em tudo que a pessoa faz, который уже учится. Екатерина из Ялты пишет, скажите, пожалуйста, vai acrescentar algo à pessoa. Então, outra pergunta. A pessoa que já estuda, eu estudo há 2 anos. Tem várias perguntas. Então, se eu tenho uma pergunta, muitas vezes eu descubro a resposta. Por quê? Ótimo. Тоже в свете предыдущих наших Porque передач tão logo que tem esse desejo, obtenho o desejo preenchido com essas perguntas. E antes ele fala sobre livre-arbítrio. Como Только может быть, если вы находитесь в nos группе, dizem para ter можете o contato certo? Só se você estiver num grupo. найти связь со своими E neste grupo, и обсудить этот вопрос. Если у вас он действительно очень você fala na conexão com os amigos вы получите e analisar juntos. Se você tem isso, como resultado da sua conexão com o grupo, a resposta que você chega será melhor. Если души все время делятся, то как, наверное, Natália, то как за одну жизнь достичь se as almas sempre se dividem, então como você pode corrigir uma alma inteiramente всей этой системы. numa só vida? Да. Нет, но есть постоянная Isso não tem nada a ver com isso. Qual o significado que as almas se dividem? система, в которой происходит постоянная взаимосвязь каждой души со всеми Este é um sistema onde há todo tipo de coisa no que ocorre, все время изменяется. entrando em conexões, se misturando em todas as almas. душа это желание, A alma que constantemente... E não temos que nos preocupar, não temos que nos ocupar com isso. A alma é um desejo emergente? Sim. Todo o sistema se divide em vários desejos individuais que devem se unir como um. И поэтому Esses desejos constantemente mudam como ondas no mar. может себе это представить. А затем это Então eu não recomendaria. A pessoa não pode imaginar isso para si. Mas depois você pode ter um tempo fácil, como o nosso mundo. Tente explicar algo a uma pessoa que não entende o que você está falando. действительно себе представить. Когда A pessoa vai ficar louca com todos os fatos e informações que você diz. оставьте это пока, и вы увидите, что Mas quando ela existe, quando sabe o que está ocorrendo, é mais fácil. Deixe por enquanto, você vê como é fácil. определяется их Ele determina a qualidade de alma. Como se pode dizer que há uma alma mais qualitativa, mais elevada? Всего здесь такой вопрос. É determinado por sua equivalência e a qualidade de doação. Добрый день, мой вопрос. Outra pergunta. Бог. Если говорить так, что A minha pergunta é: quem é Deus? есть Он, Se você diz que tudo à nossa volta é Deus, mas isso não é Ele, então o que é Ele? и не есть Он. Еще раз. Existe Deus ou não ao mesmo tempo? De novo, Все, что нас окружает, есть Бог, но все это не есть Он. То как понять, se dizemos que tudo Богом называет que nos circunda é Deus, mas nada disso é Deus, como entendemos o que é Deus? Deus é a força única da natureza, a qualidade da natureza, a qualidade mais superior, que alcançamos como a qualidade de amor e doação. пространство, Essa qualidade é como um campo que preenche todo o nosso espaço, tudo. желание E com espaço queremos dizer desejo. свойством Portanto, o desejo é sentido com a qualidade de amor. Творцом. O desejo é o que chamamos criatura, criação, e a qualidade de amor é o Criador. E elas fazem um sanduíche de coisas e se misturam. Nós temos que subir, Стать ему подобным, включить elevar o desejo, свойства nos tornar semelhante a ele, integrar-se com ele. Творца, который в нем находится. O desejo na qualidade de amor e doação. Aí vamos sentir o Criador. Это не имеет значения. не имеет значения. Digamos que temos que subir a isso ou temos que criar um espaço livre para nós? Isso não importa, desde que exista a qualidade lá. Quando eu falo em ascender e falo sobre espiritualidade, или по прошлой жизни, então vem a Kabbalah, as pessoas vêm preparadas? Абсолютно. Особенно в наше время приходит в Каббалу Não. совершенно новенькие. Absolutamente. Ничего не знают о ней. Hoje, especialmente na Kabbalah,
você tem pessoas completamente novas e elas não sabem nada, simplesmente sentem a necessidade da subida espiritual. E responder por isso, o sentido da vida no mundo original, de onde tudo vem. O sentido de tudo que está ocorrendo à nossa volta. Veja o que está ocorrendo agora, todos os conflitos entre as nações. A pessoa quer saber, pelo menos neste mundo, não necessariamente o mundo superior, quer saber se você faz sentido, ela está perdida. Veja o que está ocorrendo aqui em nosso mundo. Então ela vem para Kabbalah. Diferentes pessoas vêm a Kabbalah, diferentes desejos. Sim. Кратко их сформулирую. Michael de Moscou pergunta. Algumas perguntas, eu vou tentar resumir. O que é prática na Kabbalah? Медитации нет. Kabbalah prática, de forma prática. Como você... Não há meditação, não há... Bom, se você pergunta, você já sabe. Provavelmente já seguiu isso. Nós estudamos 3 da manhã, 15 para as 3 da madrugada. As lições é da 3 às 6 da manhã, a verdadeira lição, a real. Depois vamos trabalhar e nos reunimos de novo à noite para várias atividades no centro ou vamos a vários lugares para disseminar Kabbalah. E no fim de semana nos reunimos no centro, estudamos mais horas, várias vezes, e fazemos refeições juntos. Também organizamos convenções. A próxima convenção será... Você pode ler mais também. Será um congresso em Odessa, em Moscou. Essa é toda a nossa vida. Então, temos família também, filhos, netos, também pessoas jovens, solteiros, não solteiros. É a Kabbalah prática. Você vive como uma pessoa normal, tem trabalho. Bom, eu já me aposentei, mas todo o meu trabalho agora é ensinar Kabbalah e servir meus estudantes. Qual é o seu meu trabalho? O trabalho dos meus estudantes é trabalhar, Это вопрос тоже. Андрей, estudar Kabbalah. вы говорите, что Como você sabe, вопрос. Я записался на Mac онлайн-курс. você disse que o avanço espiritual é só através do professor. Беседами, но с точки Eu зрения passei por um curso пользы будет? e ocorre que teremos boas conversas, históricos e outras coisas educacionais e ascensão espiritual. Primeiro, não se preocupe, tudo o que ocorre na Academia de Kabbalah, tudo que eu sei, e eu conheço tudo, eu tenho consciência, temos feito há muito tempo, por muitos anos, e são geridos por estudantes escolhidos, que se tornaram instrutores da nossa Academia de Kabbalah, o Centro de Educação Russo. Também não há como você receber as bases, os fundamentos de Kabbalah, 3 семестра. tomando estes cursos na Academia de Kabbalah, no centro. Ну вот здесь тут Eu vou mostrar целая цепочка вопросов. nestes 3 semestres, vai estudar comigo, teoricamente. Ok, então aqui está toda a cadeia de perguntas. Такому никому зла, старается помогать A другим, pessoa vive uma grande vida, настигает болезни, неудачи, вообще não causa dano com ninguém, faz o bem, mas sempre делать нет сил. tem problemas, doenças há muitos anos. É como se não pudesse viver a sua vida. Então surge a pergunta, por que Я сделала не так. se não há resposta? Então você começa a tomar as coisas por si. Como eu devo buscar o que eu fiz de errado? Toda essa cadeia de perguntas.
наказание. Não. Como regra, essas pessoas acham que vão receber certa punição. Outra pergunta: se eu fiz algo ruim na outra vida, eu vou ser punido? Сейчас меня ударят за Ok, sim. Falamos algo sobre a vida passada, e se eu fiz algo, eu vou receber no futuro. Eu entendi. Se há retribuição, há todo tipo de teorias можете узнать, que foram feitas por humanos. Mas, de novo, eu repito, você não saberá потому что por que recebe os golpes que recebe. E eu vou explicar por quê. какой-то Nós todos dependemos uns dos outros. шара Somos interdependentes. Por exemplo, algum maluco no outro lado do mundo, с какой стати, sei lá, потому что вы с ним esfaqueia alguém, você também será responsável. Por quê? находите сил. Porque você e ele, Одну единую душу. como todos nós, estamos numa só rede. Somos uma só alma. И поэтому до тех пор, пока мы полностью не Adão. справимся, Todo esse sistema é Adão e fazemos parte dele. Então, que todo o sistema seja corrigido, todos nós juntos, и вы не сможете найти на них ответа. nós teremos essas questões, talvez perguntas, e não haverá respostas. Então não é simples. Não é simples, mas é a verdade. É a verdade. Nós fazemos partes de um só sistema da natureza. Uma alma. Por isso que cada parte é responsável pelas outras, porque é um só sistema integral. Além disso, não só é integral, mas também Голографично. То есть каждая маленькая ее часть подобна всей части. também é holográfico. В общем, короче говоря, об этом можно много Ou seja, as menores partículas são idênticas umas às outras. Podemos falar mais sobre isso, mas você não vai obter a resposta que procura, porque o mundo depende um do outro, como num só organismo. Se você tem uma doença, uma dor no seu pé, todo o seu corpo sofre, você não pode fazer nada. Você só pode pensar na dor que sente. И 1000 лет назад, и 2000 лет A назад solução всегда задавали те же вопросы. é que todos Причина страданий. aceitam, como há 1000, 2000 anos atrás. Todos sempre têm a mesma pergunta: por que as pessoas sofrem? Я не хочу согласиться. Ну, не соглашайся. Qual é a causa, a razão? Поднять. Eu vou estudando a resposta e você diz: eu não concordo. Eu não concorde. И тогда ты будешь чувствовать себя хорошо. То есть исправить мир — это Ele исправить себя. ascende, se eleva junto com todos, eleva todos, e todos podem sentir-se bem. То ты начинаешь ощущать себя Sim, corrigir-se. Ao corrigir-se, você corrige a parte sua em todas as outras almas do mundo. E quando você faz isso, você começa a se sentir num estado confortável, perfeito. Ok, de novo. Corrigir a conexão com todos. Você pode explicar o que é isso? В голове, в сердце, где? не в голове, не Algumas perguntas sobre sensação. Onde está a sensação do mundo espiritual? No coração, na mente? Não na cabeça. Nossa mente e nosso coração são vasos egoístas. свойствах. Mas o mundo espiritual é percebido Сердце называется желание насладиться. nas qualidades revertidas, nas qualidades que vamos sobre o nosso coração. O coração é o desejo de receber. И то же самое в мыслях. Então, o desejo de doar ao invés de receber prazer é o que chamamos coração espiritual. A mesma coisa com os pensamentos. Os pensamentos para ajudar, doar, conectar a outros, opostos aos meus próprios pensamentos, serão chamados de cabeça diferente. O coração diferente e a cabeça diferente é o que temos que construir. E não podemos construir sozinhos, só com a ajuda do superior. Каббалист — это тот, кто Então, toda a Kabbalah é disso que fala. Como construir isso? Eu entendi. Os cabalistas caminham Он думает, как привлечь высший свет, чтобы diariamente? Não, você não vai entender isso. я Se ele pensa como atrair a luz superior para se corrigir, tudo é para ajudar outros. надо притянуть на себя высший свет, чтобы он меня Não há И тогда у меня будет поневоле правильно. razão para pensar Того, чтобы притянуть высший свет, что я должен сделать? com minha cabeça egoísta. Eu sempre penso em atrair a luz superior. Então, atrair o superior, o que eu devo fazer para isso?
Conecte-se ao grupo e estude Kabbalah, é isso. И как я буду чувствовать себя Você diz energia? Isso é a luz? Não. A luz é o que corrige você. Então, como eu me sinto corrigida? Você vai se sentir corrigido porque vai pensar em como corrigir toda a humanidade e levar a humanidade ao estado de descanso absoluto, repouso absoluto. E você acha que alguém que busca um grupo virtual, etc., Или я тогда замолчу и не буду sim, pode procurar. Com certeza. Eu não posso dizer mais nada. никак по-другому. То есть вы четко все Eu tenho que não dizer nada às pessoas e não há mais o que dizer. невозможно как Então você dirige todos ao estudo. Sem isso não há milagres, Секундочку, я видел, nem truques. Então eu vou fazer essa pergunta. вот он что говорит. Уважаемый Раф, исхожу Uma из своего pergunta de опыта, Tóquio. почему при чтении книги Зоар, даже не понимая Honrado смысла тем, Raf, da minha experiência, состояние, это ao ler o Zohar, сильное. И заметь, mesmo sem entender, eu começo необъяснимое a явление, почему ter при чтении Зоар через uma день sensação. улучшается положение. Это происходит систематически уже довольно Você долгое pode me dizer por que depois de ler o livro do Zohar, minha situação melhora no próximo dia? Isso ocorre sucessivamente? Sim, a luz superior influencia ele, por isso que se recomenda a muitas pessoas fazer. Eu não sei sobre o Zohar, porque pode confundi-lo, mas obviamente faz sentido ler livros cabalísticos. E eles influenciarão sempre a pessoa но группу искать. Нет, это numa forma boa, numa direção boa. он будет читать, будет чувствовать какие-то, Então, de forma alguma, busca um grupo? кстати говоря, перемены. Não, a única forma é no grupo para realizar Елена Измаиловна o mundo espiritual. Se ela faz sozinha, fará mudanças, mas serão egoístas. И женщине необходима группа. E a mulher que estuda Kabbalah pode fazer sozinha também? Имеет значение. As mulheres também precisam de grupos. Ela pode alcançar a espiritualidade? суициде. То есть человек, который Não совершает importa. суицид, он потом снова рождается в этой жизни. Uma pergunta sobre suicídio. A pessoa que se suicida também está pagando sua alma? O que ocorre com a sua alma? Вот с того момента, Nada. с которого ты сейчас начал ощущать себя. A alma é a alma e você deve começar a trabalhar no momento em que começa a sentir-se. Quando as dificuldades surgem com parentes, por que isso ocorre? Можем этого объяснить. Мы Bom, amigos, já falamos sobre isso. Não sabemos as razões para tudo isso. A causa Дело в том, что мы завязаны não é para eu determinar minha conexão com elas, в маленькой деревне. mas todos estamos interconectados, todos nós. Todo o nosso planeta é como uma pequena vila. Знать, с кем и как мы Não há como saber quem полностью управлять своей судьбой. influencia quem. No final, nós saberemos como todos estarão conectados. Daí poderemos ser mestres do nosso destino. Antes não há o que fazer. Каббалисту для ускоренного продвижения. Qual a programação que você recomenda para um cabalista Онлайн. para o avanço ideal? Если можно Eu creio que a pessoa deve participar de nossos círculos online учителями, e, quando possível, deve вы можете, конечно, слышать мои уроки, consultar nossos professores sobre o ensino da educação. хотя доступ открыт для всех. Você também pode assistir às lições ao vivo, mas é difícil, são complicadas, mesmo que estejam abertas a todos. Temos materiais para novatos, e se você vir no nosso website, vai ver um monte de materiais. E você também pode Рекомендовать ver в Mac Online, то as recomendações, quais são elas. учителями и попросить у них совета. Mas ainda assim, eu recomendo, se você faz parte do Centro de Educação Я сразу скажу, ou da Academia de Kabbalah, есть форум, там можно общаться. conecte-se a seus instrutores e peça recomendações. Sim, no site é um fórum, você pode socializar lá Вопросик, entre si e com os professores. Outra pergunta. трудно ли быть Михаилом Лайтманом? Uma pergunta de Riga. É difícil ser o Michael Lightman? Быть Михаилом Лайтманом. Да, я занимаюсь каббалой Eu estou acostumado. 40 лет своей жизни. Estou acostumado a ser o Michael Lightman. Я не
E eu estudo Kabbalah nos últimos 40 anos da minha vida e não posso imaginar a mim mesmo de outra forma. Primeiro eu estudava com meu professor e no início do meu estudo eu já comecei a dar palestras e a trazer estudantes para ele. Portanto, eu não posso imaginar. Eu dei palestras do rádio, televisão. O primeiro livro eu escrevi em 93. Acho que uns 20 anos atrás. 22 anos atrás. Então eu não posso me imaginar. É difícil pensar de outra forma. Eu creio que isso me dá uma grande quantidade de prazer. Porque você faz algo por outros. Eu não me importo em história. Eu não quero deixar uma marca na história. Aqui e agora, eu quero alcançar o máximo de estudantes possível que possam, então, passar este grande método do avanço espiritual, esta grande força ao resto da humanidade, que trará felicidade às pessoas. E isso me traz muita força. Então, por isso que eu estou aqui. Bom, nem prêmio Nobel, nada. Não. Na nossa época, as pessoas tentaram me comprar em Moscou mais de uma vez. Você vê, eu não estou dizendo que estou acima de preço, não. Não há nada neste mundo, não há prêmio neste mundo que possa distraí-lo ou sair do prazer espiritual. Não existe, porque o nosso mundo, com respeito ao mundo superior, é como um grão de areia contra a eternidade. Então não é nem uma pergunta. Há várias perguntas, não podemos responder tudo, vamos fazer uma blitz como antes. Diferentes perguntas. Vamos aguardar a tradução do russo. Eu não sei o que foi falado. O que é amor? Amor é quando você quer satisfazer os desejos de outra pessoa. Quando alcançamos o estado final de correção, temos a sensação do eu. Só então é que começa. Você diz que o mundo está acabando. Pode ser que o mundo acabará antes da humanidade alcançar a correção pela Kabbalah? Não. É quando a purificação do mundo ocorrerá e o novo mundo começará. Bom, ele está falando sobre a barba. Isso são tradições, você pode ficar sem, não tem problema. Você pode falar sobre Kabbalah e Abraão, Isaac, no Rav Kook. O Rav Kook foi um grande cabalista. Nós estudamos seus trabalhos. Você pode sentir seu marido, tenho que corrigi-lo? Você não deve tentar corrigir ninguém. Especialmente, não vai funcionar. Se você o ama, aceite-o como ele é. Não tem nada a ver com Kabbalah isso. Bom, neste mundo há métodos fisiológicos que podem ser usados, mas não vamos chamar de nada espiritual. Há uma só alma de Adão? Além da alma de Adão, não. O que temos que fazer para alcançar a espiritualidade? A espiritualidade não tem morte. Quando eu obtenho a correção, eu não entendi a pergunta, diz o Rav. Você vai obter a conexão correta e nela vai sentir um novo mundo, um novo grau. A cristianidade também fala de ama o próximo a si mesmo. Você pode ser cristão e cabalista?
Você pode ser o que quiser, desde que você estude sobre como amar o amigo. Você pode obter a luz superior pelos seus estudos? Sim. Quando estudamos juntos, А можно ли a luz superior другим не изучая Кабалу? começa a influenciá-lo. И я желаю вам A luz superior pode ser sentida e transmitida a outros. света. В следующий раз. Para quem não estuda Kabbalah, é impossível e eu recomendo que todos vocês atraiam a luz até nos encontrarmos a próxima vez. Muito obrigado, amigos.